pouco da história do antigo Cais do Porto, sediava aqui nesse espaço, retratar um pouco da história da época e as narrativas que eram envolvidas nesses processos e também os atuantes envolvidos nisso e a importância para o desenvolvimento da cidade, né? Fazendo um paralelo com a atualidade, com a criação do Museu do Rio e a trajetória ao longo desses 10 anos. E aí o circuito se inicia aqui. Faz assim? Isso. Então vamos lá. Vamos fazer a volta. A Ana tentou valorizar um pouco a história dos primeiros, né, dos povos originários aqui da região. Então a história ela começa sendo contada por meio dos índios, dos negros, né, Ana? Também fizeram parte desse processo e nem sempre são lembrados, né? Isso aí era São Leopoldo, tá? Era aqui mesmo. Essa foto retrata a comunidade negra no Rio. É isso aí. Aqui também. Aqui já era um processo de... Os indígenas. Indígena feitoria. Região. Aqui na presença negra, na colônia alemã. Isso que sempre tem uma discussão em relação ao que aconteceu com os negros escravizados quando chegaram os alemães, né? Então a nossa ideia é contar que o Charão vai falar melhor, o Marcelinho depois um pouco sobre essa questão dessa fusão que teve quando chegaram os alemães, os negros, que alguns se mantiveram escravizados, né, outros foram para São Paulo, enfim, então a gente conta um pouco dessa relação também. E a parte externa fala um pouco sobre a trajetória do museu ao longo dos 10 anos desde a criação. Aqui. Aqui começa com o Antigo Cais, né? Trata um pouco do Antigo Cais, como era a imagem. E aí depois o processo, né? De as aspirações para a criação do museu. E aí essas fotos aqui, elas retratam um pouco da atualidade. Passado presente. Passado presente. Ana Júlia, enquanto a gente aguarda o prefeito, vamos conversando aqui. Para quem está em casa, a gente demonstrou aqui já a exposição. Explica para a gente o que está acontecendo aqui no Museu do Rio. Vamos começar do princípio, né? O que é aqui o homem do trabalho de conclusão que sabe explicar, mas quero que explicasse para a gente aqui o que está acontecendo aqui, aonde a gente está. Sim, então a gente está aqui no Museu do Rio dos Sinos. O museu está completando 10 anos e a gente teve a tentativa de retratar nessa exposição o contexto, né? Antes desses 10 anos, o que acontecia aqui, que espaço foi esse e a ancestralidade desse espaço, né? A importância do Antigo Cais para o desenvolvimento da cidade e depois a trajetória do museu, que também é uma importante ferramenta social para a comunidade. Para despertar a curiosidade de quem está nos assistindo, para que venha acompanhar essa exposição. Aqui era o Cais do Porto, é isso? O Antigo Cais do Porto, isso. Aqui entravam as mercadorias, saíam as mercadorias. Era o local de chegada. Quem chegava em São Leopoldo, Chegava no caso, primeiro. a rodoviária mudou de lado. Hoje a rodoviária está lá, nós éramos aqui por aqui que chegava. Era por Isso? aqui que chegava, exatamente. Tá, ok. Prefeito Vanazzi, eu lembro que quando eu estudei história lá, já faz tempo, né? A primeira aula de história, as definições elas evoluem. E quando ela me acompanha ainda, dizia assim, meu professor de história, o Ângelo Dalcin, ele dizia que história é o estudo dos fatos passados para a melhor compreensão do presente. Eu sei que isso já evoluiu, mas isso me traz ainda. Quando eu vejo aqui essas situações todas, a gente começa a se relacionar com o presente de uma forma diferente.
Não, eu acho que eu queria que tu mostrasse aquelas imagens do vídeo ali, ó. Isso aqui era a canoagem. A canoagem, nós temos no mesmo lugar, ó. Tá vendo a universidade atrás? A canoagem, né? O esporte aquático em São Leopoldo era muito, muito forte. As mulheres, homens, jovens, né? Agora já terminou. Então isso aqui é de 1934, né? Esse processo aqui nessa região. Essa história aqui do cais, né? Ela está, assim, retratada nesses dois prédios aqui, né? Isso aqui foi o primeiro prédio que eu fiz em São Leopoldo. Eu até estava dizendo ali pro Daniel Sauer, né? Isso aqui não existia, não tem foto dele aqui. Isso aí só tinha as paredes aqui, não tinha nada, né? Só as paredes todas ruídas. E eu fazia história, então eu um dia conversei com o Darcy Jardim e resolvi fazer uma pesquisa sobre esse prédio. O Darcy me ajudou, o Ricardo me ajudaram. E eu fiz meu trabalho de conclusão. E o trabalho de conclusão virou o restauro da casa, né? Tem ali as fotos da época. Ó. Era um prédio em ruínas, né? E no trabalho de conclusão, aqui a gente recuperou um pouco a história do prédio. Depois, com o estudo aqui, a gente apresentou como governo o meu projeto, né? O meu trabalho de conclusão, que está aqui no museu, para recuperar o prédio. Isso aqui foi uma parceria privada. Né? Foi a Planta em Obra que recuperou esse prédio pela primeira vez. Agora tem uma manutenção. Então, esses 10 anos, né? Eu acho que nós evoluímos muito aqui na Rua da Praia. Depois fizemos um calçamento. Agora desapropriamos essa outra casa aqui, que também é um patrimônio público. Estamos aqui no processo de compra da Casa do Reis, né? Desapropriamos algumas famílias e vamos recuperar esse espaço como um espaço de lazer, um espaço histórico, um espaço cultural, né? Um espaço comercial, né? E um espaço que vai ter uma importância significativa para a cidade de São Leopoldo. Né? Poucas cidades do Vale dos Sinos, né? Quase nenhuma, tem o que nós temos aqui. Por quê? Porque aqui nasceu a cidade de São Leopoldo e aqui veio a migração alemã, que foi subindo a serra, né? E foram povoando aqui Esteio, Sapucaia, né? Aqui Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom, toda a margem do rio, né? Então é importante a história, que estamos remontando essa história dentro desta casa que foi a chegada do comércio, a chegada dos migrantes, né? E que tinha uma relação direta com o rio aqui, do ponto de vista comercial, econômico, né? Toda a mercadoria chegava por aqui, os barcos chegavam por aqui, né? Então é importante esses 10 anos comemorar, justamente para mostrar que nós recuperamos a história, e daí fomos lá também no início, né? Os negros, com os índios, né? Com a chegada dos alemães, porque a cidade de São Leopoldo, os portugueses chegaram aqui em 1700 e pouco, depois do Daniel, aqui o pessoal vai contar essa história. Queria fazer uma provocação, lembrar aqui também, prefeito, durante a São Leopoldo Fest, quando a gente tinha lá uma apresentação de dança afro, ou de samba, ou de músicas ciganas, enfim, o pessoal questionava. Mas não é uma festa dos alemães. Aqui está uma prova na exposição de que São Leopoldo foi construída por diversos povos. Sim, os alemães chegaram aqui no processo de imigração brasileira, né? 1824, foi uma primeira colônia alemã no Rio Grande do Sul que chegaram aqui, mas antes de 1824 tinha muita gente aqui. Tinha os povos tradicionais, indígenas, os negros, né? Tinha os portugueses que faziam a corda para os navios negreiros, né? Que levavam daqui para os barcos, né? E os alemães, quando chegaram, isso aqui já tinha, vamos dizer assim, uma estrutura, né? Não era uma estrutura, mas tinha moradias, tinha uma certa questão já em funcionamento nessa cidade aqui, a partir do porto. Ok, prefeito. Tá bom? Obrigado. Fala aqui com o Daniel Sauer. Daniel, satisfação, apresentação aqui, visitar esse lugar espetacular, uma noite também interessante, né? A gente está virando freguês aqui do Sarau do Rio. Que bom, né? 10 anos, na semana já é a terceira vez que a gente chega aqui. Queria que tu falasse para quem está em casa o que está acontecendo aqui hoje, a importância das pessoas prestigiarem. Sim, hoje é o lançamento então da exposição do antigo Cais do Porto aos 10 anos no Museu do Rio, onde junto com a estagiária de museologia e a equipe do museu, né, a Ana Júlia, nós organizamos uma exposição que conta um pouco dessa história, mas também valoriza as etnias que estavam aqui anteriormente aos alemães, mas conta um pouco da relação do Rio dos Sinos com a população, mas também conta a história desse museu, que é um museu novo, um museu recente, de 10 anos,
que ainda está se constituindo, que ainda está em formação, mas que ao mesmo tempo já é um espaço cultural, já é um espaço de reencontro da população do Rio, já é um espaço de lazer, já é um espaço de visitação, é um espaço lúdico, mas também é um espaço, né, de contação da história, onde a gente conta a história da nossa cidade, e essa exposição aqui está brindando então tudo isso. Quando a gente fala em museu, quero aproveitar o momento que fala, a palavra museu sempre atrai a curiosidade, sempre atrai aquela velha pergunta, né? Horário de funcionamento, Claro. tanto da exposição como do próprio museu. Então, o museu, o funcionamento dele então está de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 15 horas, né, para a visitação da exposição e também para a visitação do nosso maior acervo, que é o nosso Rio dos Sinos, né, aqui às beiras, às margens do... Nós estamos às margens do Rio dos Sinos. Tá ok, então. Muito obrigado, Daniel. A gente vai acompanhando aqui com algumas imagens ainda. Benjamin Franklin era o que nós chamamos